Fala galera, eu vim aqui hoje para contar como é que foi a minha experiência com a Fácil Persianas. Mas antes de falar da solução, eu quero começar falando do problema. Eu tenho um janelão aqui gigantesco que pega o quarto todo. E de manhã é uma luz miserável que entra. Entra um sol rasgando, fica me bronzeando só de um lado, é horrível. Isso até 8h30, 9 horas da manhã. E claro, as coisas em cima da mesa ficam aqui tostando no sol. Tem coisa minha aqui que até descoloriu. Era vermelho assim, ó. Ficou desse jeito só por causa do sol batendo. Então eu precisava dar um jeito de bloquear esse sol entrando. Mas ao mesmo tempo, como aqui é o local que eu faço as coisas, eu queria bloquear o sol, mas não bloquear a luz. Faz sentido? Então eu comecei procurando uma tela solar, que é um tipo de tecido, é meio translúcido e ao mesmo tempo o sol fica. Então é perfeito para minha situação, que eu quero deixar a luz e tirar o sol. Eu cheguei a procurar aqui na minha cidade, mas ou eu encontrava aqueles prontos que vende em loja de material de construção, que tem o tamanho pré-definido e o acabamento é simples. Ou eu ia nessas lojas de decoração, que aí eu tinha todo o atendimento e tamanhos personalizados, mas custava um rim. Pois bem, procurei na internet e achei algumas lojas, só que aí o atendimento era horroroso. Teve uma delas que eu até fiz um videozinho, porque não rolou. Eu fui explicar meu problema para uma das lojas e ao invés do vendedor tentar entender, ele veio me tratar com grosseria. Ao invés de responder com grosseria, eu respondi com humor e fiz um videozinho que tornou bem viral. E aí a Fácil Persianas entrou em contato comigo e disse: por favor, prove o nosso produto, tenho certeza que você vai gostar. E chegou, e eu fiquei doido para mostrar para vocês. Vem aqui os acessórios, ele é todo sobre tamanho, tá tudo bonitinho. Mas veja, antes de falar sobre a persiana, eu quero conversar com vocês sobre os cálculos, para você ver como o sistema é interessante. Vamos lá, a grande vantagem da Fácil Persianas é que além de entregar um produto com qualidade, ela também deixa você fazer do tamanho que você quiser, num preço que é bem atraente. Lógico, não vai ser tão baratinho quanto a de mercado, que é de plástico e a qualidade Enfim, eu não quero denegrir ninguém, mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade dele e o preço deu para pagar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o cálculo da tua persiana. Vamos lá. Como é a sua janela? Eu lembro de alguns formatos aqui. Tem um deles que a janela fica por dentro do vão, ficando o alisar ali na parede. Nesse tipo de janela você só pode colocar a persiana por fora, ou seja, ela tampando todo o vão e deixando uma beirada de lado de sobra. Então eu trouxe aqui, isso aqui é um corte, tá? Ou seja, uma visão de lado da janela. Eu tenho aqui a parte interna do vão, ou seja, eu estou aqui, e a janela fica com essa abazinha que a gente chama de alisar. Alguns chamam de guarnição, para cada região do Brasil eles vão ter um nome. Olhando aqui essa janela de frente, vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Aqui eu tenho o alisar e aqui dentro eu tenho as folhas. Esse tipo de janela, ele tem como característica você não conseguir colocar a cortina aqui dentro. Ela vai pegar por aqui, ó, na parede ou no cortineiro e vai descer reto aqui por fora. Então aqui ela pegaria, por exemplo, assim, ela vai pegar englobando a janela toda. Tudo que você precisa saber é que você tem que adicionar de 10 a 15 centímetros de cada lado e também aqui em cima. Vamos supor que ela tem aqui de largura uns 80 centímetros. E aqui de altura eu tenho, sei lá, 1,10 m. Então se eu colocar 10 centímetros de cada lado, eu vou ter a minha cortina com 1 metro, porque seria 80 centímetros mais 20, que é 10 de cada lado, por... Aqui eu tenho 1,10 de altura, eu vou ficar com 1,30. Então aqui 1 metro de largura, 1,30 de altura. Isso é o que eu vou fazer o pedido lá no site. Olhando o site, só para você ver como é simples, você coloca a largura e a altura que você calculou, e você também pode escolher a cor, e você tem que escolher o lado da cordinha, se vai ficar no lado direito ou esquerdo. Veja, o óbvio tem que ser dito. Então eu estou aqui com a trena. Juro, eu tenho que ensinar porque eu já vi gente errando com isso. Ele tem esse ganchinho aqui. Então a ponta da trena você usa para segurar de um lado e puxa para ler no outro. Então no caso dessa tábua aqui, eu tenho 25 centímetros. Aproximadamente, é um pouquinho de nada menos. E aqui na vertical você segura, puxa e mede lá em cima.
aqui eu tenho 54. Veja, pessoal, é bem simples, tá? Numa trena você tem embaixo em centímetro e em cima em polegada, tá? Não vai medir em polegada não, é em centímetro. É esse aqui de baixo que é a unidade que a gente usa aqui no Brasil, tá bom? Esse é o primeiro caso que provavelmente é o mais comum. Só que tem um outro caso, que é esse aqui. Caso você queira colocar a sua cortina aqui dentro, ela descendo e indo até aqui. Ou seja, olhando de frente eu vou ter alguma coisa assim. Esse é o tipo da janela que você tem um espacinho aqui na frente para você aparafusar a cortina aqui na viga ou na verga, nessa parte interna, deixando livre aqui o caminho para evitar que você fique andando e batendo nela. Então a cortina entraria aqui, pegaria dentro do vão. Caso a minha janela tenha exatamente os mesmos 80 por 1,10 m, a minha cortina vai ser 1 centímetro menor. Então 79, e você pode pedir aqui por 1,10 m. Tem as instruções no site. A ideia aqui é porque como ela desenrola, mesmo que ela bata lá embaixo, não vai ter problema nenhum, né? É só você não desenrolar toda. O problema maior são esses 79 aqui, que seria a minha largura, e aqui a altura. Só que o meu caso aqui é um pouquinho de nada mais especial. Primeiro porque a janela pega desse segundo estilo, que eu tenho o direito de colocar aqui na verga, caso eu queira. Segundo que ela pega o quarto todo, então eu não tenho o direito de fazer ela com transpasse, ou seja, passando do tamanho da janela. Ela vai ter que ficar um pouquinho menor. E o terceiro é que ela é muito grande, o vão aqui tem 2,80 m. Não dá para fazer uma cortina só com 2,80 m. Então a minha opção nesse caso era colocar as cortinas uma do lado da outra, ou seja, quando acaba uma, começa a outra. Só que tem um pequeno probleminha. Se eu faço isso, fica uma fresta de 2, 3 centímetros entre cada cortina. E aí ia ficar passando luz, ia ficar um rasgo de luz em algum canto, eu ia conseguir ver. Enfim, para o cenário que eu estou aqui de iluminação não ia funcionar. Então a ideia passou a ser bem simples. Eu vou colocar duas cortinas, só que transpassando um pouquinho uma na frente da outra. Assim eu não fico com um rasgo de luz, mas em compensação eu tenho que ter largura para caber duas cortinas. Então o meu terceiro caso é esse. Eu tenho minha janelona toda, que eu poderia colocar a cortina aqui dentro, só que na hora de fazer o transpasse eu não tenho tamanho suficiente aqui, já que eu preciso de 6 centímetros para cada cortina. Então se eu fizesse uma coisa desse tipo, de você colocar uma cortina e depois outra transpassando, eu precisaria aqui de 12 centímetros e eu não tenho esses 12. Então para eu resolver isso, eu coloquei a cortina aqui em cima, no cortineiro, que aí eu posso descer com uma aqui mais rente, passo direto pela viga, vai até lá embaixo e depois a outra vai passar aqui pela frente. Pois bem, então eu vou deixar aqui, eu não lembro de cabeça, quanto é o tamanho do meu vão e depois como é que foram meus cálculos e os tamanhos da persiana, já considerando um transpasse para uma passar na frente da outra e dar aquela tampadinha para não tapar o friso. Ok, dito isso, vamos dar uma olhada na cortina. 3, tá, gente? Uma maior que não vai caber no vídeo e duas menorzinhas que são as que vão ficar na lateral. Como é um produto personalizado, eles vieram enrolados num saco e vieram todos dentro de caixas, tá? Com caixas com o tamanho mais próximo possível da cortina. Aqui, ó, veio, parafusos estão aqui e aqui a cordinha. Vamos ver como é que tá aqui. Duas buchas de 6, dois parafusos para bucha de 6 e dois suportes, provavelmente para fixar isso aqui. E continuar olhando o que tem aqui dentro. Ok, já veio com um suportezinho. Esse suporte é em alumínio e o tamanho total da cortina dá 75 exato. Ó, 75 exato, ou seja, o tecido é um pouquinho menor, o rolo é um pouquinho menor, os caras fizeram todas as contas para no final o tamanho externo, não é o do tecido, é o tamanho externo da 75. Muito bom. Aqui tem um tipo de roll-on, fácil persianas, deixa eu abrir aqui toda. Vem aqui a cordinha, eu pedi cinza, eu não queria branco para não facilitar a sujeira.
A vontade de meter o estilete aqui é grande, mas se eu fizer isso eu posso cortar a cortina, então... Tá, tecido solar, vocês vão ver quando tiver instalado. Antes de continuar, eu queria comentar algumas coisas com vocês sobre acabamento. Nos modelos mais simples que eu instalei aqui, dessas que eu comprei pronta, ela tem essa cantoneira e algumas delas até em plástico, e é meio chato de montar. Se você não tiver muita habilidade ou uma experiência, pode te complicar, porque você tem que calcular certinho o tamanho das cantoneiras. E é um cabelo de sapo, porque se você coloca muito apertado, a cortina não entra nas cantoneiras. Se você coloca muito frouxa, ela fica caindo por qualquer coisa. Lembrando que, se eu tenho uma janela aqui, se eu for colocar ela na parede, eu coloco assim. Se eu for colocar no teto, eu coloco assim. Então, a Fácil Persianas tem a opção de você colocar essa barra. Você comprar essa barra a mais, que ela já vem toda montada. Basta você fixar essa peça na parede ou no teto e depois com um clique ela encaixa. E aí para tirar você vai precisar de uma chavezinha de fenda para fazer uma pequena força aqui para desencaixar. Por isso que ele vem com 2 buchas e 2 parafusos. Eu só vou fazer uma ressalva. Essa bucha cinza, essa bucha de nylon comum, ela é própria para alvenaria. Ela pega em gesso? Pega, mas ela foi feita para alvenaria. Então eu vou pedir licença para Fácil Persianas. Como eu não vou instalar na frente da minha janela, eu vou instalar no gesso, e eu conheço o gesso aqui de casa, é muito fino, é muito frágil. Eu vou trocar por essas buchas, que são buchas próprias para gesso. Quando você aperta, essa aba abre. É só uma camada de segurança a mais que eu gosto de dar, porque é o meu dia a dia de construção, né? Principalmente de interiores. Mas gostei muito desse acabamento, eu nunca tinha visto com essa barra aqui para vender, eu já tinha visto instalado só daquelas lojas caríssimas que eu comentei no começo. Inclusive eu estou dando aula num órgão, que nesse órgão eles têm essa cortina, só mudava logo, mas dessas bem caras e era igualzinha. Bom, então essa peça é opcional, mas é muito bom saber que você tem essa opção de já ter a peça inteira. Aqui embaixo, a partezinha, o peso dela, o contrapeso, é bem pesadinho, tem um acabamento do lado para ela não escorregar. Você nota que o negócio é bem acabado. Eu vou mostrar, vou fazer umas filmagens, porque eu infelizmente não tenho como ir lá no quarto dos meus filhos e desinstalar a que eu comprei de mercado para encaixar lá no espaço. Mas vou mostrar as coisas que me irritam nela. A parte de baixo ela é simplesmente encaixada, então com o vento ela fica saindo para um lado e para o outro. E não tem esta peça de alumínio em cima. E o que acontece? Aqui na nota eles mandaram também as instruções. Então ele diz as ferramentas que você precisa, basicamente trena, furadeira, chave, um nível. E o mais importante está aqui, ó, que são as distâncias. Você pega da lateral, coloca 10 centímetros, da outra lateral coloca o gancho a 10 centímetros. Então aqui tem 75, eu vou medir da borda 10 e depois daqui 65 dessa borda de cá. Quando eu tiver com os dois instalados é só plugar. E da parede, essa cortina, a barra em cima tem pouco menos de 5, mas você tem que contabilizar 6 ao total. Porque você não quer que essa face fique raspando na parede. Então eu vou contar 10 centímetros da borda, 3 centímetros da parede e fixar a primeira peça. A mesma coisa eu vou fazer do lado de lá, só contando a 65. Caso a peça seja grande, vai ser uma a 10, outra a 10 e outra no meio. A cortina grande veio com 3 suportezinhos desse. Pronto, já falei demais. Eu vou colocar o meu uniforme de obra, aquela velha camisa de sempre, e vou partir para a instalação e vou narrar o que eu estou fazendo cada coisa. Antes de começar a instalar, eu tenho que organizar a área. Então eu vou tirar o trilho antigo, que estava aí para as cortinas de pano, e limpar a parte de baixo. Tá cheio de sobra de madeira aí para uns projetos futuros. Mas o sol entrando é a maior motivação para começar logo isso. Então eu começo desparafusando aquelas coisas lá em cima. Tem 5 ou 6 parafusos aí que pega esse trilho todo, que era da cortina antiga. Preciso abrir espaço para colocar a cortina nova. Para fazer um trabalho limpo eu vou tirar tudo, inclusive as buchas que estavam aí. E perceba que a antiga era de nylon,
que está aí há uns 15 anos, ou seja, a bucha de nylon aguenta. Só estou mudando para a bucha de gesso porque eu tenho aqui e é só uma segurança extra. Agora eu começo medindo os 10 centímetros e os 3, fiz a marcação e faço o furo para receber a primeira chapinha. Uma dica importante é que a chapa ela tem um furo comprido chamado oblongo. Então você consegue fazer uma regulagem de 1 ou 2 centímetros para frente ou para trás, caso você tenha errado o furo por algum motivo. E os 10 centímetros você também tem uma certa folga. Então não precisa ser um furo muito preciso, porque você pode ajustar depois, tá? É só para caso você não tenha experiência, você poder ficar tranquilo que a instalação é bem simples. Como a cortina tem 75 centímetros, eu desconto 10 e meço 65 ali da parede. E acho o outro ponto para fazer o furo e colocar o segundo gancho. Caso a bucha seja muito apertada, um martelinho ajuda. E só parafusar. Agora é só subir com a cortina e esse clique é muito satisfatório. Já está funcionando. Para a cordinha não ficar balançando, eu deixei ela no canto. A instalação das outras 3 é exatamente igual. Olha como ficou maravilhoso. A luz entra, eu consigo trabalhar sem problema nenhum, o sol não entra mais rasgando. Eu esperava que ia ficar bom, mas eu juro que eu não esperava essa surpresa boa da qualidade excepcional da cortina. E não é mexer não, tá? Tô falando sério, estou instalando exatamente onde eu trabalho. Eu estou editando esse vídeo acho que umas 3 semanas depois que eu instalei, então deu tempo de testar bastante. E o meu escritório aí ficou muito mais frio. Minha cidade não é fria, é muito quente e eu consigo trabalhar com a janela fechada e sem ar-condicionado. Tá aprovadíssimo. E eu vejo vocês em um próximo vídeo.